pode ocorrer. Geralmente esses pacientes são imunocompetentes, eles não têm acometimento sistêmico. Essa forma clínica da mucosa, isso é super importante, gente, a forma ocular. Tem uma síndrome clínica chamada síndrome óculo-glandular de Parinot. O paciente faz uma conjuntivite granulomatose e faz uma adenomegalia cervical, aumento de glândula em região cervical. Isso já era descrito anteriormente. O que a gente tem visto é essa forma mais comum de forma mucosa extracutânea, é justamente em localização de mucosa. O paciente chega desse jeito com o quadro para a gente. Queixa de, eu estou com secreção ocular ou não, fica à vontade. Secreção ocular ou não, esse paciente começa a ter vermelhidade, eu estou com o olho bem vermelho. Aí você começa a ver que tem um edema, e aí você inverte a pálpebra, você vê que tem uma conjuntivite, granulomatose, uma lesão bem extensa nesses pacientes, tá? E que a gente, às vezes, coletando secreção daqui, né, material daqui, a gente botou 2 casos, a gente botou para cultura e eles eram positivos para esporotantes. Então, a gente tem que estar alerta para isso. Nós tivemos vários casos desse de forma ocular, de mucosa ocular, não só essa síndrome óculo-glandular de Parinot, que a síndrome óculo-glandular de Parinot é conjuntivite, granulomatose e adenomegalia. Ponto. Se não tiver isso, não caracteriza síndrome óculo-glandular de Parinot. Se caracteriza como envolvimento de mucosa. A gente já teve iridocyclite, também causada por esporodrites, é só uma forma reativa de mucosa ocular, né? Que o diagnóstico é super difícil. Eu falei para vocês, a gente tem um oftalmo do lado, os casos do caminho na mesma hora ele olha, isso é uma suspeita, vamos coletar material, vamos fazer o diagnóstico, vamos começar o tratamento. Então, isso a gente tem que ficar de olho, porque o paciente pode chegar para a gente com aquela lesão clássica, cutânea fixa ou cutânea linfática. Ele pode chegar, bater na nossa porta, na atenção primária de saúde, somente com uma lesão ocular. E a gente pergunta para o paciente, ele já vem que ele fala que o gato está tossindo, que o gato estava espirrando dentro do ambiente que ele estava vivendo junto com aquele gato. Então isso é super importante a gente pensar nessa forma clínica. Próximo. Então, às vezes, o paciente tem as duas coisas. Esse aqui era o paciente nosso, que ele tinha acometimento cutâneo e, olha a conjuntivite granulomatose. Não sei se dá para ver aqui, como está aqui, essa lesão bem avermelhada, assim, e um aspecto granulomatoso, granuloso da conjuntiva, né? Isso é um paciente que tinha uma lesão cutânea e uma lesão ocular. Ao mesmo tempo, esse aqui era outro caso. Outro caso também, que tinha comprometimento ocular e tinha comprometimento cutâneo. Então, isso pode ocorrer também. Esses dias mesmo, não, antes que eu saí de festa também, um outro caso, um paciente que tinha comprometimento cutâneo, em vez de fechar ocular, a gente mandou para o oftalmo do lado, ele olhou e viu que tinha comprometimento ocular também, provavelmente em consequência da esporodricose. Outras formas clínicas que a gente pode ter com acometimento osteoarticular, né? Às vezes pode ter artrite, pode ter tenossinovite, osteomielite. Isso é importante que às vezes o ortopedista ele não está familiarizado com essas manifestações clínicas da esporotricose. Tá? O reumatologista às vezes não está se identifica muito com as suspeitas de esporotricose nesses casos. Então, às vezes o paciente tem uma inoculação, olha aqui, e ele faz uma lesão. Isso é muito comum. A gente vê pacientes que têm lesão de mão e a gente pergunta, como é que você está? Você consegue? Não, doutor, eu não consigo nem movimentar as minhas articulações, as falanges, que dói muito. E a gente pergunta, às vezes, você tem muito aqui em indicador. Né? Eu não sei se vocês... A gente pega muito veterinário com lesão assim. Não sei se é por causa de manuseio do animal, que tem mais uma lesão aqui, né? E aí o paciente fica com dificuldade, tem gente que já teve esporotricose aqui, né, na mão, e às vezes fica com dificuldade de movimentar o dedo, né? Tem dor articular ou limitação mesmo de flexão e articulação, tá? Esse era um paciente que ele tinha uma história ter tratado por um ano e continuava com dor. A gente fez uma ressonância magnética e ele tinha osteomielite. Aí muda o tratamento. Então você às vezes tem que dar um tratamento com medicamento endovenoso, uma anfotericina B pelo menos
por um tempo, e depois fazer a troca para o itraconazol. Né? Então, esse é um paciente que a gente também tem que olhar. É comum? Não, ainda bem. Não é comum. Mas a gente tem que pensar que esses pacientes podem ter esse tipo de lesão. Olha só, olha que tamanho dessa lesão bobinha, né? Olha só. Mas o estrago que faz, às vezes, o comprometimento osteoarticular. Tá? Outras formas clínicas, isso aqui para quem é dermato adora, né? São as formas imunorreativas. Geralmente tem que ter lesões de esporotricose pequenas, que às vezes o diagnóstico é super difícil, né? Mas eles têm uma lesão, olha só, exacerbada, né? Faz um eritema nodoso, que é aquela lesão avermelhada, elevada, dolorosa. Isso é muito por uma forma imunorreativa, ele tem muito antígeno do parasito, tem imunoglobulina, tem complemento, faz uma lesão por imunocomplexo, né? Esses pacientes, eles podem ter um eritema multiforme, que são as placas avermelhadas elevadas, tá? Que pode às vezes ter mal-estar associado, não que ele tenha uma doença sistêmica, né? Mas ele pode às vezes ter dor articular, pode ter febre e fazer uma síndrome de Sweet. Isso é que é importante a gente ver, e quando tem artrite reativa, é importante a gente entender que isso aqui ocorre também, porque às vezes eu tenho que fazer tratamento associado nesses casos. Eu tenho que dar medicações associadas para esses pacientes, né? Ou então, formas clínicas gravíssimas. Às vezes uma pessoa teve AIDS, que teve uma esporotricose disseminada, ele tinha não só comprometimento de pele, essas múltiplas lesões de pele, cheio de fungo, como ele tinha comprometimento pulmonar pela esporotricose. Mas é um paciente extremamente imunossuprimido, com CD4 extremamente baixo. Pode ocorrer neuroesporotricose? Pode. Eu já vi? Nunca. Nunca vi nem em casa de meningite por esporotricose, tá, gente? Pode comprometer outros órgãos? Pode, mas eu nunca vi. Assim, são formas raras que, se acontece isso, você tem que pensar que é uma pessoa imunossuprimida. Tá? Ou se ele é pessoa com HIV, ou transplantado, ou pessoas que estão ou tem uma neoplasia, ou está tomando algum medicamento que é imunossupressor. Não era o comum ver. Tá? Então, logicamente, esses casos ele tem que ir para uma unidade secundária, terciária, para acompanhamento e para tratamento. Próximo. Isso aqui é um problema que a gente está tendo agora, né, que é o aumento de casos. Isso aqui é o trabalho do pessoal do Rio de Janeiro, mostrando o aumento de casos de esporotricose em pessoas vivendo com HIV AIDS, né? Isso não é uma coisa que a gente possa esquecer agora, até porque a gente vê a transmissão do HIV, ele ocorre muito também no ambiente, em regiões urbanas, e a esporotricose é uma doença zoonótica de transmissão urbana. Então, essas infecções, elas se intercruzam, né? Tem um cruzamento de áreas de transmissão, e logicamente a gente vai ter mais casos de esporotricose na população. Então, esse aqui são pacientes nossos lá do Rio. Esse paciente é um paciente que tinha infecção pelo HIV, um CPAC 132, uma carga viral elevada, tinha descoberto o HIV recentemente, esse paciente, e ele estava tomando antirretroviral e chegou com essas lesões. A história, tinha um gatinho dele que tinha morrido, né? E ele tinha contato com esse gato. Olha só, a gente fez o biópsia, deu um infiltrado granulomatoso, fez a cultura do fungo, deu esporotricose complexo, porque a gente fala complexo, tá? E esse paciente foi tratado com itraconazol, teve melhora clínica, só que depois ele abandonou, desapareceu. Tá? Então, outra coisa que a gente tem que olhar para essa população, essa coisa de abandonar o tratamento. A gente tem que estar cercando esses pacientes e ver mais próximo. Se começa a melhorar, eles vão embora. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, e principalmente quem está nos programas de saúde da família e quem está na atenção primária de saúde, tem um papel fundamental nesses casos para a gente acolher, para a gente trazê-los para perto, para a gente não perder um tratamento efetivo para esses pacientes. Próximo. Esse aqui é outro caso também, um paciente também infectado pelo HIV, imunossuprimido, com uma forma bem extensa da doença, né? Ele não fez manifestação em outros órgãos, mas as razões cutâneas dele. Alguém pensa em outra coisa aí? Eu nunca ia pensar, tá? Mas pelas questões epidemiológicas
e pelo diagnóstico que foi feito da biópsia, a gente confirmou que era esporotricose desse paciente. Mas não é comum a gente fazer o diagnóstico. Próximo. Então, o que a gente vê na doença é esse polimorfismo de lesão, né, gente? Assim, desde uma coisinha aqui tão boa, olha. Isso aqui a gente manda passar uma pomadinha, ou em algum lugar a pessoa manda até passar cuspe, né? Mas não melhora. Porque aqui está desse esporotricose. Então, olha só. Essa lesão aqui, alguém pensa inicialmente, a gente não vai pensar inicialmente em esporotricose. Então pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Pode ser uma lesão dessa aqui mais cronificada, né? Pode ser essa lesãozinha aqui do pé, né? Pode ser essa lesão disseminada ou as formas clássicas que a gente vê. Eu vou dar uma história para poder dar paciente do gato para carregar. Olha a lesão que ela fez. Ó. Fez um trajeto aqui muito interessante. Então, esse polimorfismo de lesão pode ocorrer. Mas, próximo, nem tudo que reluz é ouro. Né? Nem tudo que a gente está vendo de lesão de pele, que numa área de transmissão vai ser esporotricose. Olha só. Eu quero uma paciente com uma lesão cutânea e projeto linfático. O que a gente pensa aqui? Esporotricose. Não, ela não tinha uma epidemiologia tão forte, a gente biopsiou, era uma forma esporotricoide de leishmaniose cutânea. Esse outro paciente aqui também, que veio com essa lesão, veio com suspeita de esporotricose. Era micobacteriose, não tuberculose. Né? É comum eu encontrar como esse, né? Olha só, isso aqui é um trajeto linfático. Eu pensaria em esporotricose na primeira vez que eu fosse ver, mas não era, tá? Era uma micobacteriose. Então, a gente tem que pensar que nem sempre a gente, o diagnóstico, é porque eu não sei, não é porque eu não sei, porque a doença pode se manifestar diferentemente, ou outras doenças podem ter manifestações clínicas semelhantes àquela que a gente está avaliando, que é da suspeita de esporotricose. Então, o diagnóstico diferencial, olha só, isso aqui, ó, é uma esporotricose. Isso aqui é leishmaniose. E aí? Que diferença de manifestação clínica tem aí? Claro. Nada, né? Não dá para dizer assim, isso aqui é leishmaniose, isso aqui é esporotricose, ou esse aqui é esporotricose, esse aqui é leishmaniose. Não. Não tem. Não dá. Não dá. Quando é aquela clássica, tem a epidemiologia, tem a lesão cutânea, tem um trajeto linfático, a gente vai pensar muito mais em esporotricose. Mas nessas situações, não dá para a gente pensar que é uma ou que é outra. Tá? Então, às vezes, nessa situação de epidemiologia é importante investigar com biópsia. Né? Vai ser fundamental para a gente tentar fazer a identificação da lesão. Olha esse caso aqui. Esse paciente era uma micobacteriose. Pode ser uma esporotricose. Esse aqui, ó, que é um paciente nosso lá, é uma cromoblastomicose, que é causada por outro fungo. Né? Esse aqui é uma leishmaniose esporotricoide, é o trajeto linfático aqui dele. Então, há diferenças, diagnósticos diferenciais por outras doenças que às vezes pode ser prevalente na nossa região. Eu não sei se aqui tem leishmaniose cutânea, pode ter, porque Mogi tem, eu sei que Mogi tem, né? Itacoaquecetuba, eu não sei se num território rural ou urbano eu vou ter transmissão de leishmania, para ter leishmaniose, tem que pensar nisso também, em fazer diagnóstico diferencial. Então, o diagnóstico diferencial da esporotricose depende muito da forma clínica, né? Então, eu posso fazer diagnóstico diferencial de doenças causadas por vírus, por bactérias, outras micoses, protozoários e almitos. Eu, particularmente, isso é um trabalho que foi publicado, mas eu acho que isso aqui é da SVS do Ministério da Saúde. Eu, particularmente, eu não pensaria em herpes zoster como diagnóstico diferencial. Porque tem características do herpes zoster que lembra lesão pleomórfica, que segue trajeto de nervo, né? Tem característica dela própria, do aparecimento de vesícula, que é diferente do que a gente vê na esporotricose. Mas a gente tem muitas outras, né? Principalmente aquelas doenças que são doenças granulomatosas, né? Que a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial da esporotricose.
Se eu for colocar no bojo, eu acho que são as doenças que podem causar lesões granulomatosas, como cromoblastifose, leishmaniose, micobacterioses, né, que podem causar lesões semelhantes. Os dermatologistas, que me perdoem, eles têm uma coisa que eles chamam black teoplectic.